no Salmo 37. E eu quero ler com você alguns versículos aqui. E o assunto que eu quero tratar com os irmãos hoje, já está aqui na tela. Não posso parar. Ok? E você vai entender o porquê dessa assertiva aí. Não podemos parar. Agrada-te do Senhor, Salmo 37:4, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Só até aqui. Falar de não parar, da gente estar avançando, da gente estar caminhando como família, como sociedade, como indivíduos, caminhando como profissionais que somos, trabalhadores, empreendedores, você aposentado, a vida continua, porque se você não fosse útil a Deus na terra, Deus já tinha te levado daqui, né? Então, se você está vivo aí, é porque Deus tem um propósito através da sua vida. E eu queria tocar num assunto, irmãos, que para mim é muito caro, mexe muito comigo. Eu quero falar com os irmãos sobre sonhos. Quem é que não sonha, né? Por menor que seja, todos nós temos algum tipo de sonho. E quando eu cresci, vinha crescendo na minha formação, e na escola bíblica da igreja, eu fui aprender sobre José. E o José me chamou muito a atenção, porque ele teve sonhos, 2 sonhos que se realizaram, que eram um só, na verdade, uma revelação única, mas eu me vi nele, que desde criança eu sempre fui muito sonhador, né? Que você, pai, você, mãe, estimule seus filhos a lerem, né? Porque a leitura mexe com a nossa imaginação, com a nossa criatividade, né? Eu sonhava muito como criança, sonhava em ser jogador de futebol, sonhava em ser motorista de ônibus, sonhava em tanta coisa, né? Isso vai mexendo com a mente da gente, vai criando em nós, né, esse desejo de futuro, se tornar alguém útil, se tornar alguém próspero, né? E o sonho é isso. O sonho, ele tem essa capacidade de nos fazer olhar para o futuro com um olhar melhor. Estou falando de sonho, não de pesadelo, né? Estou falando do sonho, né? E isso, quando a gente fala de coisas espirituais, irmãos, quero que você entenda também que o sonho é uma forma de Deus falar conosco, de Deus ministrar aos nossos corações. Abra, por favor, Provérbios capítulo 19. Eu gosto desse Provérbios, versículo 21. 19, 21 vai dizer: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. E outras versões vão dizer: muitos sonhos e planos. Outras vão dizer: muitos planos há no coração do homem. E é verdade. Você sonha com dias melhores, você tem expectativas de que as coisas melhorem, na sua casa, nos seus filhos, na sua renda, na sua saúde, nos seus relacionamentos, né? E a gente busca em Deus uma mudança para melhor. Ninguém aqui busca uma mudança para pior. Todos nós buscamos uma mudança para melhor, né? Ninguém quer retroceder. Nós queremos ir para frente. E quando falamos desse texto aqui de Provérbios 19, 21, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Por mais que você sonhe, por mais que você faça planos, é a vontade de Deus que vai prevalecer na sua vida, na minha vida. Então, melhor do que tudo isso, é alinharmos, né, nossos sonhos, nossos planos com a vontade de Deus. Então, quando eu penso assim, né, como eu falei para os irmãos, José foi um sonhador no Velho Testamento. Eu quero que você vá comigo no Novo Testamento. Eu quero que você conheça comigo um outro sonhador, um outro homem em que, por meio de sonhos, Deus se revelou a ele, Deus falou com ele.
E é justamente nesse contexto de sonhos, né, porque o sonho tem essa capacidade, né, de Deus falar conosco, Deus nos chamar a atenção, Deus nos instruir, Deus nos proteger, sonhos que vêm de Deus. Não estou falando de sonhos nossos de barriga cheia, né? Estou falando de sonhos que vêm de Senhor. Mateus capítulo 1, Novo Testamento. Vou lhe apresentar um outro sonhador, que por jesuicidência, né, também se chama José. José, que sabemos pela palavra, foi quem criou Jesus. Maria, mãe de Jesus. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Maria casada com José. José então educou Jesus. Esse José também era alguém que Deus falava por meio de sonhos. O texto vai dizer no capítulo 1, versículo 18: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria. Aí vai contando a história do nascimento de Maria, do nascimento de Jesus, e como isso aconteceu. Versículo 19 vai dizer: mas José, seu esposo, sendo justo e não a querer infamar, resolveu deixá-la secretamente. Ele fez planos, né? Ele traçou uma estratégia. Versículo 20 vai dizer: enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, que dá outra direção para ele. Diz: não fuja não, o que vai nascer de Maria, sua esposa, é o Filho de Deus. Resumindo aqui para os irmãos, aqui foi uma forma que Deus usou para falar com José. José, sonho 1. Quero ler com os irmãos agora José, sonho 2. Vai dizer assim um texto, no capítulo 2, aí também de Mateus. Diz assim o versículo, quero ler o versículo 19. Tendo Herodes morrido, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito. Então Deus usava sonhos para alertar ele, chamar sua atenção, dar uma direção. Sonhos que vêm de Deus, sonhos que procedem do trono do Senhor. A questão que nós precisamos enfrentar hoje são aqueles sonhos que eu e você temos de dias melhores, sonhos daquela famosa condição financeira ideal, sonho de uma casa melhor, de emprego melhor, sonho de ter uma saúde melhor, condições materiais melhor, como foi cantado aqui, prosperidade, né, na nossa casa, em nossas vidas. Sonhos que eu e você temos no nosso dia a dia, sonhos que a gente vai acalentando, né? Tudo começa com sonho, amados, né? Tudo que existe no mundo, né, feito por talento humano, inteligência humana, nasceu de um sonho, veio de um sonho. Alguém sonhou um dia em criar uma forma de comunicação mais ágil. Veio o telégrafo, veio o telefone, veio o celular, né? Alguém sonhou isso, né? E nós estamos falando de... o sonho faz parte da natureza humana, né? Eu me recordo, olhando ali para a Stephanie, né, que quando a Lúcia ficou grávida do nosso primeiro filho, eu ficava sonhando como é que ele seria, né? Como é que ele seria, o rostinho dele ou dela, né? Não sabia qual era o sexo. Para nós foi uma surpresa, né, quando o Roberto nasce, né? O Betão, o nosso Beto, né? Então, sonhos. Eu me lembro quando Camila, minha filha, ficou grávida do primeiro filho, né? Eu disse a ela que seria um menino, porque eu tive um sonho com isso. Eu sonhei com um menino, né? E disse a ela: vai ser um menino, e se duvidar vai ser menino, hein? mas foi um menino, né? Nasceu um menino, o Miguel, né? Um sonho que Deus me deu. Assim é Deus, assim somos nós. Você sonha da sua filha e formar
medicina, ser uma advogada, ser uma juíza, ser uma profissional qualquer da sua área, que você entenda como algo legal, algo bacana. Você sonha com seu filho saudável, né? Você sonha com o seu filho em casa, seu filho liberto das drogas, seu filho vencendo na vida, indo melhor do que você. Cada um de nós temos um nível de sonho. Um casamento, né? Um cônjuge, alguém que vai dividir a vida com você. Sonhos que nós vamos tendo na vida, e aqui está alguém em que Deus falava por meio de sonhos. Se você ler aqui os Reis Magos, no capítulo 2 de Mateus mesmo, né? Deus vai falar com eles, diz assim, esses Reis Magos, o rei Herodes falou: quando vocês voltarem, quando vocês descobrirem quem é o alvo dessa estrela brilhante no céu, voltem aqui e contem para mim, porque eu quero também adorar esse ente santo que vai nascer aí. Aí esses magos, os 3 reis magos, diz o versículo 12 do capítulo 2 de Mateus, assim: sendo por divina advertência, prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Então Deus usa sonhos. Volto a dizer, a questão não é o sonho em si, a questão é Deus que está colocando esse sonho na sua mente, porque os sonhos revelam a vontade de Deus, o sonho revela a nossa vontade humana, né? Eu sonho, irmão, meus sonhos, eu quero ter um carro melhor, eu tenho até a marca do carro, modelo, cor, na minha mente, no meu coração. Eu sonho em fazer algumas viagens ainda com a minha esposa, conhecer alguns lugares. Eu sonho. Ter dinheiro, outros 500. A gente sonha. Poder, querer nem sempre é poder. Mas eu quero tratar disso com você nessa noite. Sonhos que você tem, e que nessa noite o Espírito Santo venha lhe dar uma palavra nova sobre isso, porque nem eu nem você podemos parar. Nós não podemos parar. Quem não sonha está parado no tempo e no espaço. Quem não sonha não tem expectativas, olhando para o futuro, o que vai ser melhor para mim ou vai deixar de ser melhor para mim. A gente entra numa rotina, a gente entra numa mesmice, que a gente para de almejar coisas melhores, a gente para de sonhar com dias melhores, a gente vai se acomodando com a vida, se acomodando com a nossa realidade, e nos esquecemos que o nosso Deus é especialista em realizar sonhos. Sonhos de estar no altar pregando a palavra, sonhos de estar no local pregando a palavra para uma multidão, pregando a palavra em outro país. Eu não sei quais são os seus sonhos, eu sei quais são os meus sonhos. E aí, nessa noite, olhando para a palavra do Senhor, eu quero colocar para você que os sonhos que provêm de Deus, talvez seja essa nosso grande defeito, o nosso grande desafio, é tentar identificar se o sonho que nós estamos tendo vem do Senhor, se o sonho que nós temos está alinhado com a vontade de Deus, né? Só pode dizer isso para vocês também, irmãos, há sonhos que Deus implanta no coração da gente. Davi nunca sonhou em ser rei. Quem foi que colocou esse sonho no coração dele? Deus, quando mandou Samuel ir lá ungir Davi como rei de Israel. Daquele dia em diante, Davi começou a sonhar em ser rei de Israel. Deus coloca sonhos no coração da gente. Assim como colocou no coração de Davi, Deus quer colocar no seu coração também. Porque os sonhos de Deus, irmãos, revelam a vontade de Deus. E se provém do Senhor, nada e nem ninguém vai impedir que esses sonhos se tornem real. Eu não sei quanto a você, irmãos, em nome de Jesus, que você não seja apenas um sonhador, mas seja um realizador de sonhos, um conquistador de sonhos. Davi, irmãos, levou quase 15 anos para se tornar rei de Israel. Abraão, Deus falou com Abraão: Abraão, qual era o sonho de Abraão? Ser pai.
Ele tinha 70 e poucos anos, como se revela isso na palavra. Ele foi ser pai com quase 100 anos. Foram quase 30 anos. Assim é Deus. Deus é especialista em realizar sonhos. Deus se revela por meio dos sonhos. Ele aponta a direção por meio dos sonhos. Ele dá orientação por meio dos sonhos. Ele nos alerta por meio de sonhos. Quando se levanta Abraão, era ser pai. Moisés era o sonho dele. Qual era? Libertar o povo da escravidão do Egito. Era o sonho de Moisés. E Deus ali colocou no coração de Moisés esse sonho, né? Ele estava ali, longe do Egito, até que chama a atenção dele uma sarça, que é uma planta que queimava, tinha fogo nela, mas não queimava, não se consumia. Aquilo chamou a atenção de Moisés. Moisés se aproxima daquilo e uma voz fala com ele: Moisés, tira a cidade dos teus pés, porque o local está pisando a terra santa. E ali Deus fala com ele e coloca no coração de Moisés um sonho: eu quero meu povo liberto da escravidão do Egito, e que esse povo vá para uma terra que eu separei para eles. Só que levou, irmãos, mais de 400 anos. Primeiro, a libertação do Egito foi rápida na cronologia humana, mas conquistar a terra que mana leite e mel, a terra prometida, Canaã, isso levou mais de 500 anos. Mas era um sonho que primeiramente era de Deus. Então Deus semeou esse sonho no coração dos homens e o sonho se tornou real. É assim que nessa noite eu peço ao Espírito Santo que pegue os seus sonhos no crivo da palavra, no filtro da palavra, e esses seus sonhos se tornem sonhos também de Deus. Que Deus confirme no seu coração que isso provém de Deus. Que Deus confirme no seu coração que isso não provém de Deus. Que seus sonhos mudem, ou que seus sonhos confirmem. Mas que você não passe mais um ano desejando, querendo, não tendo testemunho para contar, não tendo uma boa nova para anunciar, só tristeza, só lamentação, só lamúria, só mesmice, porque o nosso Deus é um Deus que prospera. O nosso Deus é um Deus que abençoa. Assim como Deus colocou, repito, um sonho no coração de Abraão, um sonho no coração de Moisés, um sonho no coração de Davi, pela palavra, irmãos, Deus colocou sonho também no coração de Josué, que sucedeu Moisés. Josué teve a missão de realizar o sonho de conquistar a terra prometida. Em tudo isso, irmãos, estava ali a vontade de Deus. E agora eu quero lhe falar sobre os inimigos do sonho. Quando você conta para alguém seu sonho, você pode esperar duas reações: ou a pessoa vai te apoiar, ou a pessoa vai te desanimar. A depender do seu sonho, ela vai dizer: impossível, você não tem saúde, você não tem dinheiro, você não fala inglês, você não tem condição material, você não tem conhecimento da palavra, você se converteu recentemente. Então você vai ter uma dessas duas reações: ou vão te apoiar, ou vão jogar um balde de ducha de água fria em você, uma ducha de água fria em você. E nesse contexto, irmãos, eu quero ler com vocês algumas passagens, especialmente Abraão e depois Josué. Vamos comigo, por favor? Gênesis capítulo 12, rapidinho, porque o tempo urge, falando de sonhos, porque eu fiquei me perguntando: Senhor, por que falar sobre isso num culto de domingo, onde a frequência será menor, porque alguns irmãos viajaram, né? Outros de alguma forma apareceram na igreja, mas vão ser alcançados pela palavra. Gênesis no capítulo 12, Deus fala assim com Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Eu pergunto a você: qual era o sonho de Abraão? Você sabe qual era o sonho de Abraão? Eu te mostro na Bíblia. Sonho de Abraão, até então, Gênesis capítulo 11.
Versículo 31. Tomou Tera, Abrão, seu filho, e Eló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher do seu filho, Abrão, e saiu com ele de Ur, dos caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. Qual era o sonho aqui? Ir para onde? Canaã. Esse era o sonho. Ir para Canaã. E aqui Deus, no capítulo 12, verso 1, diz: vai para a terra que te mostrarei. Para onde Abraão foi? Canaã, a terra do sonho dele. Se você continuar a ler, no capítulo 5, vai dizer assim: levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Arã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Havia um sonho no coração do pai de Abraão, ir para Canaã, e Abraão abraçou o sonho do pai. Só que no meio do caminho o pai parou, ficou em Arã, e Abraão então ficou lá. Em nome de Jesus, irmãos, pare de viver o sonho dos outros. Abraão até aqui vivia o sonho dos outros. Deus tem um sonho para você. Deus tem um sonho para você. Seu nome e endereço, seu CPF e identidade. Um sonho específico para você. Não viva do sonho dos outros. Você vai se dar mal. Você vai se machucar. Até que Deus aparece para ele e diz para ele: Abraão, eu tenho um sonho para você. Sai da tua terra, há uma condição, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Só que a única referência que Abraão tinha era Canaã. Então ele vai para Canaã e lá Deus se manifesta a ele. Lá ele edifica um altar ao Senhor e tal. Aí começam os problemas. Todo sonho, irmãos, tem obstáculos. Realizações não é fácil. Não tem um estalar de dedos e as coisas mudaram da água para o vinho, de um dia para a noite. Não funciona assim. Existe um processo que eu vou aqui resumir para você. O processo do sonho, ok? O processo do sonho é assim, ó: fé, iniciativa, coragem e perseverança. Esse é o processo do sonho: fé, iniciativa, coragem e perseverança. Esses 4 elementos vão dizer para você se esse sonho vem de Deus ou não, ou se é o sonho só da sua vontade humana e Deus não está nessa contigo. Repito: fé, iniciativa, coragem e perseverança. Abraão, vem uma seca, diz o versículo 10, e Abraão vai para o Egito. Aqui ele começa a escorregar nisso, porque se o sonho de Deus colocado no coração dele era Canaã, não era para ele ter ido para o Egito, mas ele foi para o Egito. Ele não parou para ouvir Deus. Fé. Lembra da caminhada? Fé. Ainda que para você pareça que onde você está hoje há uma seca, uma escassez, há uma dificuldade, a fé no Senhor Jesus Cristo deve te motivar a permanecer firme, porque o mesmo Deus que te deu o sonho é o mesmo Deus que vai te dar condições de viver esse sonho. Fé. Abraão não teve fé aqui. Ele saiu daquela terra. Ele mentiu aqui nessa terra. O seu testemunho nessa terra foi muito ruim. Ele mentiu. Ele não agiu como um homem íntegro e reto que ele era. Ele pecou aqui. Então ele sai de lá. Ele volta para Canaã. Diz o versículo, no capítulo 13, que há uma separação entre Abrão e Ló. Ló era quem? Sobrinho de Abraão. Lembra de 12, versículo 1, quando Deus falou com ele: sai da tua terra, da tua parentela.
E ele levou quem? Ele levou Ló, versículo 5, que era seu sobrinho. Sendo seu sobrinho, era da sua parentela. Então, mais uma vez, Ló pisou na bola. Abraão pisou na bola. Deveria ter deixado Ló lá em Harã e não levar Ló com ele. Quando o sonho não é de Deus, quando o sonho não provê do Senhor, nós fazemos escolhas erradas, entramos por portas que Deus não abriu, nos associamos com pessoas que vão causar problemas, fazemos até sociedade com pessoas que vão passar perna na gente, que vão nos enganar. O texto diz que os trabalhadores de Ló brigavam com os trabalhadores de Abraão, e era tudo família, era tudo família. Note, capítulo 13, por favor, versículo 14, coloca na tela para a gente aqui, Gênesis 13, 14, olha um detalhe nesse texto aqui, ó. 13, 14, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, só até aqui, entre a seca que se abateu e fez Abraão sair da sua terra, ir para o Egito, até a separação, tempos depois de Ló, de Abraão, Deus não falou com Abraão. Foi um período em que Abraão não buscou a Deus, foi um período que Deus também não falou com Abraão. Quando o sonho vem de Deus, amados, nós não podemos nos distanciar de Deus, é óbvio. Se o sonho que você está acalentando na sua mente, aí no seu coração, vem de Deus, você não pode se separar de Deus, você não pode se distanciar de Deus, assim como Abraão fez. Você não pode tentar dar um jeitinho no seu sonho. Não vem cá, Ló, vou levar você comigo. Deus não mandou você levar Ló com você. Por que você levou Ló contigo? Ló é estorvo, Ló é problema, Ló é dificuldade. Se o seu sonho é você com você mesmo, por que você quer levar outras pessoas contigo? Muitas vezes nesses sonhos, essas pessoas que você vai levar, tem levado contigo nesse sonho, estão puxando você para baixo, estão atrasando a sua vida, estão atrapalhando sua jornada. O texto continua dizendo que Deus falou com ele. Deus fala com ele. Aí sim, né? Deus faz uma promessa para ele da terra que Deus daria a ele. Ok, só ligeiramente passar aqui sobre Abraão para falar de sonhos. Sonhos se realizam quando há fé, iniciativa. Sai da tua terra, tua parentela, diz o texto que ele saiu. Versículo 6, atravessou a terra de Siquém. Versículo 4, partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Iniciativa, ele foi, tomou iniciativa, ele saiu, ele foi adiante, né? Coragem para enfrentar o desconhecido, coragem para enfrentar o que você não sabe o que está à frente. Isso se associa à fé, né? E perseverança, irmãos, perseverança. Vai ter oposição, vai vir para você desistir, vai ficar difícil certa situação na sua casa, na sua vida. Se o sonho vem de Deus, persevere, porque Deus vai te dar a vitória. Eu quero encerrar falando agora de Josué. Números capítulo 13, e a gente encerra aqui. Números 13. Moisés e o povo de Israel chegou na fronteira com a terra prometida. Aí Deus falou para Moisés assim: Moisés, separa 12 espias, 12 missionários, e os envie a espiar essa terra que eu determinei para vocês. Diz o texto que Moisés então a dedo escolheu 12 homens, um de cada tribo. Abre por favor sua Bíblia, Números 13. Eu quero ressaltar 2. 13:6. Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. Caleb, o nome Caleb significa lealdade, fidelidade. Ele vem da tribo de Judá.
Judá significa louvado seja Deus. Depois Moisés escolheu outra pessoa, versículo 8, da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Efraim significa Deus, no meu tempo de angústia, me deu livramento. E Oséias significa salvação. E Moisés trocou o nome de Oséias para Josué. Josué significa Deus é a salvação. Josué também significa para nós, igreja do século 21, Josué também significa Jesus Cristo. Significa Jesus. É a mesma formação da palavra. O nome Jesus significa Deus é a salvação. O nome Josué significa Deus é a salvação. Então Moisés mandou dentre os 12, 2 homens com características bem peculiares, de 2 tribos bem peculiares. E são esses 2 homens que, quando retornam dessa viagem, dão as boas notícias. Olha, lembra do sonho que Deus nos deu? Lá no Egito, Deus nos deu um sonho através de Moisés, que além de libertos, nós íamos para uma terra que emana leite e mel. Pois bem, nós fomos lá. Depois você lê o capítulo 13, versículo 27, que eles relataram tudo isso, que a terra de fato manava leite e mel, e trouxeram fruto. Diz a Bíblia, aqui no capítulo 13, 14 de Números, que uvas foram carregadas por 2 homens. Tão grande era o cacho de uvas, né? Tão próspera era a terra. Então eles trouxeram boas notícias, Caleb e Josué. Pois bem, irmãos, os outros 10 disseram: não, lá tem gigantes, lá tem soldados, lá tem cidades fortificadas, um povo muito poderoso, lá tem, vimos ali os gigantes, não vai dar não. Assim são nossos sonhos. Como eu já disse, se o sonho vem de Deus, e você crê que vem do Senhor, haverá pessoas que vão dizer para você assim: é isso aí mesmo, invista, vá fundo, creia, se prepare, faça a sua parte, confie em Deus. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Pessoas que vão te incentivar. Tem gigante sim, mas o Senhor é por você, vai te dar vitória. Tem dificuldade sim, mas Deus é contigo, Deus vai te abençoar. Mas haverá pessoas, aqui o texto fala de 2 dando boa notícia e 10 dando más notícia. Irmãos, pessoas pessimistas geralmente são maioria. Pessoas pessimistas vão dizer que não vai dar certo. Quem é você? Quem você pensa que é? Você não tem condição nenhuma. Você chegou aqui agora e por aí vai colocar um monte de empecilho na sua vida. Você não tem formação, você não tem dinheiro, você não tem inteligência, você não tem conhecimento. 10, maioria, para te desmotivar, vai ter muito mais gente. Para motivar, muito menos gente. A questão é, quem você vai acreditar? Em quem que você vai colocar a sua fé? Porque como eu falei, irmãos, sonho é um processo que começa com a fé. Se você crê, toma iniciativa. Você crê que vem de Deus? Toma iniciativa. Vá tirar passaporte, vá fazer um curso superior, sei lá, vá fazer o curso se precisa, vá buscar essa pessoa, sei lá. Toma iniciativa, porque Deus não vai tomar por você não. A iniciativa é sua. Se o sonho vem de Deus, tenha coragem. Será? Será não, vai ser, em nome de Jesus. Tenha coragem. E terceiro, e quarto, final, persevere. Bateu, não abriu, vá para outra, até abrir a porta. Insista. Faz uma vez, deu errado, refaça, faz novamente, até acertar, porque se vem de Deus, vai dar certo em nome de Jesus. Vai funcionar em nome de Jesus. E sabe o que é legal, irmãos? Sabe o que é bacana? É que aqueles que foram os que vão tentar te desanimar,
Alguns deles vão fazer por inveja. Alguns deles vão fazer de olho grande, porque não querem que você chegue lá. Sabe que você tem potencial, sabe que você pode chegar lá. Vai tentar puxar o teu tapete, vai tentar fazer sua caveira, como diz, vai tentar fazer alguma coisa para te impedir. O legal, que vai te motivar a perseverar, é você dizer não, contrariando as estatísticas, contrariando os maus olhados, contrariando as invejas. Eu vou perseverar porque Deus é comigo, eu vou chegar lá. E você passa esta cara deles, ó, eu cheguei lá, ó, tá aqui, ó, venci, ó, conquistei, Deus me abençoou, Deus mudou a minha história. E a Bíblia vai nos narrar que eles passaram 40 anos andando no deserto, porque decidiram acreditar naqueles que eram covardes, naqueles que não tinham fé, daqueles que não tinham iniciativa, naqueles que não tinham perseverança. Eles resolveram acreditar naqueles que os desanimaram, naqueles que colocaram o pensamento para baixo. Passaram 40 anos no deserto, até aquela geração passar, e uma nova geração surgir. E essa nova geração é justamente liderada por aqueles dois que permaneceram firmes em Deus. Os dois otimistas, os dois que demonstraram fé, os dois que tomaram iniciativa, que tiveram coragem, que perseveraram, chamados Josué e Calebe. Eu encerro lendo com você só mais um episódiozinho. No livro de Josué, eu assisti outro dia na televisão, Josué capítulo 10. Quando, irmãos, o sonho vem de Deus, aquilo que parece absurdo, que parece loucura aos olhos dos outros, para você faz todo sentido. Para você faz todo sentido. Josué capítulo 10, versículo 12. Josué estava em guerra ali. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas. Não foi num buraquinho secreto, debaixo de uma árvore escondido, não, para todo mundo ver e ouvir. Porque quando o sonho vem de Deus, irmãos, você precisa abrir a sua boca e profetizar. Você precisa abrir a sua boca e profetizar sobre sua própria vida. Se há alguém que tem que falar bem de você, é você mesmo. Se há alguém que precisa abençoar você, é você mesmo. Olha o que ele falou: sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Que maluquice, que doideira é essa? Qual era o sonho de Josué, irmãos? Conquistar a terra prometida. Havia obstáculos, sim, como todo sonho tem obstáculos. A terra prometida tinha inimigos. Um desses inimigos era os amorreus. Estavam guerreando contra os amorreus. Estava escurecendo. E se escurecesse, os amorreus fugiriam. Ele não conseguiria conquistar aquele território. Então ele fez algo inusitado. Eu fico imaginando se Josué fizesse o seguinte: ó, vamos reunir aqui os irmãos. Olha só, eu estou pensando em pedir para o sol parar. O que vocês acham, hein? Pedir para a lua ficar quietinha lá no alto. Tem certos sonhos, irmãos, que você não tem que contar para ninguém. É só você e Deus. Tem certos sonhos que quando Deus falar ao seu coração, você só vai anunciar, como Josué fez. Você só anuncia: sol, para, lua, fica na sua aí. Porque Deus já te deu uma palavra, Deus já falou contigo. E Josué assim fez. Porque se ele reúne pessoas para decidir, deliberar, votar, não tinha parado o sol, não tinha acontecido nada. Os amorreus tinham fugido, aquela terra não tinha sido conquistada. Por quê? Porque Josué, ele demonstrou fé, demonstrou iniciativa, demonstrou coragem, demonstrou perseverança. Josué estava naquele processo do sonho se tornar real. E há momentos nesse sonho se tornar real, você tem que pensar, como dizem, fora da caixinha.
Você tem que pensar fora da lógica humana. Você tem que pensar com a mente da fé. Você tem que enxergar com os olhos da fé. Crer no Deus que falou com você, no Deus que deu sonho a você, no Deus que implementou esse sonho no seu coração, no Deus que está permitindo você realizar esse sonho, que esse mesmo Deus que te enviou, que te comissionou, esse Deus vai te dar as condições, esse Deus vai te dar a condição de você realizar esse sonho em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, irmãos. Perdoe aí ficar passeando para lá e para cá na Bíblia. Mas eu gosto de fundamentar bem o que eu estou falando. Não posso parar. Bater obstáculos terão, mas não posso parar. Não posso parar, tenho que ir adiante. Deus me deu um sonho. Deus implantou algo na minha mente, no meu coração. Eu não sei se vem de Deus, ou se não vem de Deus, então eu vou buscar Deus, vou consultar Deus, vou saber se vem de Deus. Eu tenho fé que vem de Deus. Então tome iniciativa, tome decisões. Tenha coragem e persevere. Não desanime. Vão vir pessoas, circunstâncias, o próprio demônio, o próprio Satanás, a tentar tirar isso do seu coração. E cabe a você dizer o seguinte: eu creio em Deus. Eu espero no Senhor. A porta que o Senhor abre, só Ele fecha. Só Ele fecha. Vamos orar ao Senhor. Senhor, chegou a hora da gente sair da nossa paralisia, sair do status que nos encontramos. Está na hora de Deus da gente avançar como indivíduos, como família, como profissional, como cônjuge de alguém, filho de alguém, amigo de alguém, profissional, empreendedor, cristão, igreja. Está na hora, Senhor, da gente avançar, Senhor, como povo de Deus aqui na terra. Está na hora, Jesus amado, dessa sociedade à nossa volta, escutar os nossos passos e não mais nosso silêncio, a nossa indiferença. Que a sociedade brasileira saiba que nesta igreja servimos a um Deus vivo, um Deus que realiza sonhos, um Deus que chama à existência as coisas que não existem, mas um Deus que espera de nós fé, coragem, iniciativa, perseverança. Todos esses elementos fazem parte de nós, Senhor, do ser humano, porque o milagre, a Tua palavra nos assegura que vem do Senhor. José teve 2 sonhos e ele obedeceu ao Senhor. O Senhor tem nos dado sonhos, Senhor. A nossa dificuldade tem sido discernir se esse sonho vem ou não vem do Senhor. Nessa noite, Senhor, me atrevi a colocar para meus irmãos pelo menos 4 elementos de que vai nos permitir discernir se vem ou não vem do Senhor. Abraão ouviu a sua voz. Moisés teve uma sarça ardente. Josué, apareceu o Senhor para ele. E nós estamos aqui, Senhor. Não somos Abraão, não somos Moisés, não somos Josué, mas somos seus filhos. Amamos o Senhor e precisamos de um sonho da paz do Senhor, que venha nos orientar, que venha, Deus amado, chamar nossa atenção, venha nos alertar, Senhor, venha apontar uma direção, venha nos dar uma segurança, Senhor, ainda que pequena, mas necessária, para que a gente possa tomar iniciativa, para que a gente possa ter coragem, para que a gente possa perseverar, Senhor. Não queremos investir naquilo que não provém do Senhor. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Vem do Senhor. Podemos fazer planos, podemos fazer projetos, podemos sonhar, mas são os desígnios de Deus que vão prevalecer. Não queremos, Pai, ficar dando murro em ponta de faca, insistir naquilo que não é Tua vontade, que não é aquilo que o Senhor quer para nós como igreja, como um povo de Deus aqui na terra, Senhor. Então eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que nesses dias estaremos um pouco mais devagar por causa do trabalho,
os afazeres, teremos provavelmente um tempo mais livre. Eu peço ao Senhor que dê sonhos à sua igreja, que confirme sonhos que já foram dados e que remova sonhos que não provêm do Senhor. Seja um dia de sermos sonhadores, para logo mais adiante nos tornarmos executores desses sonhos que o Senhor tem nos dado. Eu oro e creio que o Senhor fará muito mais do que pedimos ou pensamos. Senhor, usa a profecia, usa a palavra de sabedoria, usa a palavra de conhecimento sobre esta igreja, sobre este povo que congrega aqui neste lugar, de maneira, Pai amado, que possamos fazer a sua vontade. Não queremos errar, não queremos pecar contra Ti, Senhor. Fazer a sua vontade. O dia da manhã pertence ao Senhor. O dia da manhã está em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Louvemos ao Senhor.